Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 128. Salmo 128. Acompanhe a leitura de forma reverente, atenta e com fé no coração, porque é a palavra de Deus. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra, por esta porção lida agora. Há pouco oramos pedindo que Deus nos ilumine, nos oriente, nos conduza. Meus irmãos, nós estamos dando continuidade à série de sermões, Família, Coisa de Deus, porque é coisa de Deus mesmo. Desde o último domingo temos refletido como Deus quis, como Deus instituiu, como brota dele e da sua natureza familiar. Ele é o nosso Pai, a relação dele conosco é familiar. Família existe porque Deus quis se relacionar conosco a partir desses laços familiares. Família é sim uma bênção muito grande, família é sim coisa de Deus. E eu queria fazer uma pergunta àqueles aqui que são casais, não é? Casados ou não, mas que são casais. Vocês têm uma música do casal, ou algumas músicas do casal, ou um filme especial que marcou, ou um lugar que é o lugar do casal, um livro, não é? Para os casais mais cult, né? E vocês têm um versículo do casal? Bem, no nosso caso, né, eu e Claudinha, este salmo era o nosso texto bíblico na época de namorados, e sim, óbvio, né? Ainda hoje é o nosso texto bíblico, por assim dizer, aquela coisa que o casal tem em comum e que é uma referência, um porto seguro. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho da tua mão viverás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Neste salmo, então, nós temos assim um anúncio, uma afirmação que pode soar ao mesmo tempo surpreendente e frustrante, tediosa aos ouvidos contemporâneos, não é? Porque parece que a grande recompensa, a grande bênção, o grande presente de Deus para aqueles que caminham com Ele é uma família, não é? Passa por esta dimensão, coisas normais, trabalhar, ter uma família, pessoas para amar, para cuidar, aquilo que para muitos de nós é algo tão trivial. Mas, como disse Chesterton, apologeta cristão do século passado, não é? Não há nada mais extraordinário do que um homem comum, sua mulher comum e seus filhos comuns. Deus vê grande beleza nesta coisa tão ordinária, tão comum. Deus vê coisas extraordinárias nisso, e Ele quer nos abençoar com coisas comuns. Deus tem nos abençoado repetidas vezes com coisas comuns que para Ele são maravilhosas, como o sol que nos desperta todas as manhãs, já se tornou comum. Nós já nos habituamos com Ele, mas Ele é maravilhoso demais. O fato de respirarmos vez após vez é comum, é ordinário, é até tedioso, mas é vital. Deus tem nos abençoado com coisas comuns.
E então, já que neste salmo é proferida esta bênção, é dito que Deus nos abençoa com família e que aquele que é assim abençoado é muito feliz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz serás, eis como será abençoado. A mesma palavra se repete aqui 3 vezes, né? O feliz aqui traduzido é também o mesmo termo. Então parece que é ocasional, é oportuno dizermos, né? Já que estamos raciocinando dessa forma, né? Família, coisa de Deus. Família, uma coisa muito boa, porque traz muita felicidade, é algo visto por Deus como muito bom. Então, esse é o tema proposto nessa nossa desejada breve e profunda reflexão, na medida do que Deus nos permita, não é? Família, uma coisa muito boa que vem do trono da graça de Deus. E na divisão simples aqui do Salmo, você consegue perceber, não é? Nos versos de 1 a 4, você tem essa afirmação, essa proclamação e até esta promessa. O salmista anuncia que é uma coisa muito boa, que vem da parte de Deus, que Deus mesmo considera isso muito bom, ao ponto de entender, eu devo abençoar assim meus filhos que andam comigo. E a partir do verso 5, você vê uma oração e ao mesmo tempo, digamos assim, uma imposição desta bênção sobre aqueles que ouvem. Você sabe que é um salmo de romagem, né? A gente leu no comecinho, está lá no sobretítulo, né? Um cântico de peregrinação, um cântico de romagem. O povo cantava aquilo peregrinando, né? Naquelas 3 viagens anuais a Jerusalém, enquanto ia. Aquela caminhada simbolizava a sua própria vida, e esses cânticos também são aplicados à ideia da vida como uma peregrinação até Jerusalém, até Sião, até o lugar de congraçamento. E nós hoje temos uma visão ainda mais plena, porque temos mais revelação do que aqueles irmãos tinham, e sabemos que estamos indo para Jerusalém celestial, que nossa peregrinação é ainda maior, melhor e mais plena, e o desfecho ainda mais maravilhoso. E durante este processo, nos é permitido gozar das coisas comuns da vida, como ter família, ter pessoas para amar, ter pessoas amigas, ter a oportunidade, no caso dos privilegiados entre nós, que vivem o suficiente para isso, ver os filhos dos filhos, enquanto isso, ver Deus abençoando, né, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, paz sobre Israel é invocada. Então essas são as maravilhas que estão aqui envolvidas, e o contexto desta bênção, essa é a primeira observação que nós gostaríamos de fazer, é o contexto justamente da aliança. Meus irmãos, família, esse fenômeno que atravessa todas as culturas, é uma expressão da graça comum de Deus. Deus abençoou todos os seres humanos com essa dimensão familiar. Seja você casado, solteiro, você tem vínculos familiares. Pastor, eu sou sozinho no mundo. Não, você tem a família da fé, você tem a mim e os irmãos. Todos nós temos pessoas para amar, nós temos um vínculo familiar em alguma medida. Deus abençoou a todos, mas na experiência do cristão, ou na experiência do povo de Deus, isso assume contornos especiais. E é isso que eu quero convidar você a perceber aqui. Deus está dizendo que abençoa de forma peculiar, o povo da sua aliança. Bem-aventurado aquele, qualquer pessoa, essa é a ideia do termo traduzido aqui como aquele, qualquer pessoa, não é? Então aquela vocação de Israel, de sendo o povo do Senhor, anunciar, você também pode ser, essa maravilha é para todos nós. Então Deus trouxe bênçãos comuns a todos, mas o usufruto ainda melhor dessas bênçãos se dá no contexto de intimidade com Deus, de aliança. Aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, usufrui melhor disso. Família é melhor no contexto da aliança com Deus, porque família é coisa de Deus, e é uma coisa muito boa. E ela fica melhor, ela é melhor experimentada, experienciada, vivenciada, curtida, amada, no contexto da diretriz do Senhor, da aliança do Senhor, daquilo que Ele tem para nós. Bem-aventurado
é todo aquele que teme ao Senhor, com todas as letrinhas maiúsculas, não é isso que está aí na sua Bíblia, né? No verso 1, Senhor com todas as letras maiúsculas, você já sabe, porque já repetimos muito aqui, você já sabe, porque você não vai mais esquecer disso, que sempre que está assim, é uma referência ao nome indizível de Deus, ao nome especial que Ele deu só ao seu povo, é o nome pactual, é o nome daqueles que têm com Ele uma aliança especial e que podem dizer que não há Deus como Jeová, como cantamos aqui. É disso que se trata, não é? Então, ele diz, aquele que teme ao Senhor, a esse Deus do pacto, aquele que está dentro dessa relação pactual, do compromisso eterno do Deus fidelíssimo, que não muda e que não pode falhar. Esses experimentam na vida comum, ordinária, das coisas comuns e ordinárias que Deus nos dá, o extraordinário amor de Deus. Então, temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Eu me lembro que, numa visita a um casal, na verdade, uma família cuja filha, muito atuante na igreja, estava namorando um rapaz que não era crente. E a ponte entre mim e o rapaz era que ele gostava de tocar. E o bicho era ruinzinho, sabe? Mas ele gostava. Então, eu vou por aí, né? Aí a gente tocando junto e tudo mais. Eu nunca fui em grandes coisas, não. Mas quando eu digo que o cara era ruinzinho, aí você já tira por aí, né? Que ele não era grandes coisas. Mas aí a empolgação veio e tudo mais. E eu me senti à vontade. A inocência. A inocência, né? Porque o rapaz se autoproclamava ateu, né? Mas como eu achei o link, né? Toca um Led Zeppelin aí, toca não sei o quê, né? Eita, pastor, pisei na bola, toquei essas coisas. Aí, lá pelas tantas, gente, olha, antes de eu ir embora, eu queria ler um texto bíblico para vocês, né? E aí, o que é que tocou no meu coração? O meu texto bíblico do namoro com Claudinha, né? Aí fui ler, né? Bem-aventurado, muito feliz, é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele nem deixou eu terminar. Teme ao Senhor? Medo de Deus? Aí lá vai, rapaz, uma tarde para explicar, não é? Que Deus é temível, sim. Deus é apavorante, porque Ele é grande demais, Ele é absurdo demais, e toda a criação deve temê-lo, sim, porque Ele é absurdamente grandioso, santo, inefável. Ele é um absurdo de grandeza, de imensidão, e é aquele que tem o poder da vida nas mãos, que nos trouxe à existência do nada, aquele para o qual fomos criados, e só encontraremos nele saciedade para as nossas ansiedades, satisfação para as nossas necessidades, e fora dele padeceremos necessidade, sofrimento e dor eternamente. Ele é temível. Mas para fazer esse menino entender, rapaz, deu trabalho, não é? E anda nos seus caminhos, porque uma vez que esse Deus assim se digna de voltar o seu amor e sua atenção para mim, vermezinho de Jacó, caco no meio dos outros cacos, né? Reverendo Caquinho, muito prazer, né? Insignificância cósmica, poeirinha cósmica, eu tenho que me assombrar e ser arrebatado e assim viver diante dele em gratidão indescritível, porque a distância é absurda demais e ele percorreu a distância de dignidade. Paulo que disse, né, o Senhor, sou grato a esse Deus que me considerou fiel. Aí ele diz, fiel é a palavra, Cristo Jesus veio ao mundo pecadores salvar, não é? Literalmente nessa ordem, né? Porque mundo, lugar do pecado, né? Mas ele veio de onde veio? Dos céus, do lugar da santidade, do lugar da pureza, estar entre nós, salvar por meio de sua própria morte. Então isso me faz andar com ele. O amor de Cristo nos constrange. Então é aquele que considera o Senhor na sua grandeza e o que Ele faz, e o fato dele se dignar, nos amar e ter relacionamento conosco. Então a aliança nos arrebata para viver e andar nos seus caminhos, ou, como disseram os reformadores do século XVI, uma vida coram Deo,
uma vida vivida na presença de Deus, com a consciência constante. Ele me ama e está aqui comigo. Ele é o inefável, o santíssimo, o absurdamente maior em dignidade, maior em imensidade, maior em santidade, maior em tudo, em justiça, e caminha comigo, e me colocou nessa aliança com Ele. Então, essa pessoa que está vivendo isso, é muito aventurada. E aí ele diz, vamos falar de coisas extraordinárias, de quem vive com esse Deus, ou melhor, de coisas ordinárias na vida de quem vive com esse Deus extraordinário, de onde nós podemos tirar beleza e alegria. Então ele começa a descrever: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. És como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Alguém poderia se espantar e dizer, mas rapaz, é isso? Só isso? Isso é tão comum, é tão normal, mas na experiência daquele que anda com o Senhor, nós vemos coisas maravilhosas aqui. Não é? Ele nos sustenta, Ele nos dá a provisão. Nós estamos aqui agora, respirando, tendo esse momento, nós despertamos hoje debaixo dos seus cuidados, e isso é maravilhoso demais. Isso é, na experiência do povo de Deus, algo para se alegrar. É como se o salmista estivesse dizendo, tudo que um homem, que uma pessoa deveria almejar, é esta vida comum. Gozar da graça de Deus, das bênçãos diárias de Deus nesta vida comum, de ter mãos que possam trabalhar, poder viver do sustento que esse trabalho provê, ter pessoas para amar e conviver, para te acompanhar na caminhada. Isso deveria ser a realização de cada pessoa, essa deveria ser a principal aspiração de cada homem e mulher. Por outro lado, nós vemos o surgimento em nossos dias de movimentos como, por exemplo, o agora já ficando famosinho, MGTOW, né? Men going their own way, né? Desculpa aí o meu inglês pavoroso, né? Mas homens seguindo o seu próprio caminho, numa espécie de resposta ao feminismo, às muitas exigências, não é? Do lado de lá, os homens decidiram, então é melhor não se relacionar, não ter compromisso, não casar, não ter família, não ter filho. E aí você vai vendo surgir uma geração de quarentões, cinquentões, que decidiram não ter compromissos, apenas seguem uma vida profissional, têm dinheiro para alimentar seus hobbies no nível da patologia, tem uma casa repleta dos seus artigos preferidos, porque não gasta dinheiro sustentando o filho, pagando plano de saúde, porque amar também é pagar boletos, não é? Não tem nenhuma dessas implicações da vida comum e ordinária. Viaja muito, conhece muito, anda muito e vive pouco, porque as vivências mais essenciais, dos amores mais profundos, que nos remetem ao amor do Pai, não são experimentadas nessas vidas vazias. Agora também há um novo fenômeno da chamada agamia, né? Monogamia, poligamia, agora é agamia. Essa nova geração que aí está chegando não quer compromisso. Não são só os homens seguindo seu próprio caminho, mas a geração como um todo não quer casar, não quer ter filhos, não quer esses comprometimentos, porque comprometem. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi algum jovem falando assim, eu me assustei e pensei que era um problema individual. Depois eu fui percebendo pessoas e mais pessoas falando assim, não pense em casar. Por quê? Porque o que eu vou ganhar, o que eu vou trabalhar para ganhar, eu quero que seja para mim, não para os outros. Eu vou ter filho, eu tenho que gastar com eles. Não é melhor usufruir deste dinheiro, desses recursos e assim por diante. E essas pessoas vão andando na contramão daquilo que Deus prevê e provê como o maior bem para o coração do ser humano. O meio para saciar todas as nossas necessidades relacionais, sociais, existenciais, e até também um meio para nossas necessidades espirituais, uma vez que a casa é um sacerdócio e o pai é o sacerdote do lar. Então nossa geração corre para longe daquilo que Deus nos propõe.
sustento por meio do trabalho comum, verso 2. Verso 3, uma esposa descrita como videira frutífera, a ideia não só da reprodução, não só da fertilidade, mas dessa coisa viçosa mesmo, cheia de vida, desse romance nupcial, dessa coisa boa, do namoro do casal. Tudo isso é bênção de Deus, e bênçãos que acumulam bênçãos, porque dali provém os rebentos da oliveira, né? Então você vê que tanto a esposa quanto os filhos são aqui comparados a, digamos assim, culturas, não é? De produção, de onde se tirava a subsistência e a riqueza de muitas das famílias. Tanto a videira como a oliveira eram talvez as principais culturas de extração de derivados que geravam essas riquezas. E aí o que o salmista está dizendo, a maior riqueza é aquele pessoal que você tem lá em casa, aquelas pessoas que Deus te deu para amar e cuidar, e Deus vai te dar isso na tua vida. Uma esposa como videira frutífera, com quem você vai viver esses momentos de alegria, de gozo, de satisfação, e assim você verá os rebentos da oliveira à roda da tua mesa, no lugar das refeições, da comunhão, das conversas, do como foi na escola hoje, que notas são essas, vamos conversar, e assim por diante, não é? Esperança para o futuro, é isso que os filhos significam. Então, por outro lado, embora haja um menosprezo da nossa cultura com relação a isso que parece ser tão ordinário, mas se olharmos bem, este padrão, ou esta promessa, ou essa família aqui descrita, é um tanto extraordinária. Você conhece alguma família assim? Umazinha que seja, perfeitinha desse jeito, não é? Nós não sabemos quem compôs o Salmo. Alguns acreditam que pela similaridade e a possibilidade dos Salmos 127 e 128 serem de Salomão, não é? Por eles talvez serem o mesmo Salmo, né? Então seria Salomão. Outros dizem que não, que tem mais o estilo de Davi, mas nós não sabemos. Mas vamos aqui admitir, talvez seja Davi. Davi mesmo, o provável autor do Salmo, tinha uma família bagunçada, gente. E era ele mesmo um mediador dessa aliança que ele está aqui usando para falar bem da família. Aí você vai para os patriarcas. Como é que era lá? Não é? Os filhos de Isaac. Como é que foi a condução de Abraão, o pai da fé, esse grande mediador da aliança, de onde surgiu o povo? Ele não conduziu bem seu casamento. Você não vai encontrar uma família na Bíblia. Procure na sua vizinhança, procure na sua família mais estendida, procure na sua casa, e você não vai encontrar. Todos nós admitiremos que a nossa família não é perfeita. Ainda assim, eu acredito que também todos nós acrescentaríamos: não é perfeita, mas eu a amo mesmo assim. Não é perfeita, mas eu sou muito grato a Deus por esta maravilha que é a minha família, embora ela não seja tão parecida assim com esta descrita pela promessa do salmista. Essa família já me trouxe muitos aborrecimentos, mas eu não troco a alegria que ela já me trouxe por nada neste mundo. Eu acredito que todos nós podemos dizer isso, não é? Isso é verdade sobre a minha e a sua família. Ela é imperfeita, mas de algum modo Deus tem nos abençoado tanto por meio dela. Os momentos especiais, singulares, que Deus já se valeu deles para nos trazer mensagens, momentos que servem de mensagens do tipo: meu filho, eu sou fiel e eu amo você, e essa é uma demonstração do meu amor. Bem, mas como nós dissemos, né, a partir do verso 5, o Salmo toma uma dimensão mais plural, mais social, sai daquele contexto imediato do lar e vai para o contexto, digamos assim, da sociedade como um todo, ou da nação,
a partir do verso 5, nós vemos então que essa coisa muito boa que a família transborda, ela é boa demais para ficar só em casa. E nós estamos fazendo isso mesmo, né? Nós que educamos filhos, nós estamos construindo e reconstruindo a cada dia esta nação, esta sociedade. Nossos filhos são aqueles que vão perpetuar por aí aquilo que nós temos ensinado ou não. Essa dinâmica é imparável, como se costuma dizer por aí. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém, um pouco mais abrangente. Durante os dias de tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, a nação inteira. Note, uma família abençoada. A caminhada de um homem, de um indivíduo com Deus, sendo abençoada com a família, e isso se espraiando para a vida pública, para a sociedade, e aquele jargão que já virou clichê, mas que eu não me canso de repetir. Sim, a família é a célula essencial, a célula máter da sociedade. A família ainda é esse reduto primeiro, ou último, como você preferir destacar. Então há essa progressão do indivíduo, uma família, uma cidade, e as bênçãos vão seguindo de Sião, digamos assim, aquela fortaleza com significado religioso especial, para Jerusalém, que mesclava tanto essa dimensão religiosa como a dimensão política do reino, e aquele reino que prefigurava o reino que viria, até todo Israel, todo o povo. E esse povo não se limitava àquele, digamos assim, alcance geográfico do reino, mas Israel seria todo aquele que o dia viesse a crer. Todo este povo está sendo abençoado de forma especial por essa comunhão especial com Deus, desde Sião, passando por Jerusalém, Israel. De modo que cada um de nós, homens e mulheres que tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos, né? Em nossa vida com Deus, temos percebido como Ele vai progressivamente abençoando o seu povo. As bênçãos não só na nossa família, mas na família da fé, descritas nas Escrituras, na família da fé contemporânea, descritas nas ocasiões e nos testemunhos que nós vivenciamos aqui, você que tem mais tempo nessa igreja local. Tudo isso nós vamos vendo, enquanto Deus vai nos dando tempo de ver, eventualmente, os filhos dos nossos filhos. Enquanto nós caminhamos individualmente com Ele, nós vamos nos percebendo no meio de um povo, e de como Ele tem sido esse Pai deste povo, de modo que Ele não tem um aglomerado de indivíduos salvos, Ele tem uma família. Família é coisa de Deus, família é uma coisa muito boa. Tudo isso enquanto Ele vai nos dando a graça, eventualmente, a alguns de nós, de vivermos o suficiente para vermos os filhos dos nossos filhos, nossos netos, eventualmente os bisnetos, e assim por diante. Mas, novamente, não é? Assim como nós precisamos admitir que nossa família não é perfeita como essa aqui descrita, nós também precisamos admitir que nem nós, nem aquele povo da promessa jamais viu uma progressão de perfeição de Sião, Jerusalém e Israel. Pelo contrário, o que se seguiu foi a divisão dos reinos, a promiscuidade dos reis, o afastamento do Senhor, o povo se afastando do Senhor, a mão de Deus pesando sobre o povo. Nunca, ninguém jamais viu essa promessa perfeita. Nós não temos gozado aqui também em nossa nação terrena a prosperidade que gostaríamos, e a paz pela qual nós oramos, ela nunca tem sido plena. Essa satisfação nunca tem acontecido. Nem a minha, nem a sua família, nem a nossa nação é assim perfeita. Como é que o texto diz? Muito feliz, abençoado dessa forma, com essa família perfeita e com essa nação perfeita, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quem de nós? Quem de nós? Me permita ler aqui o Salmo 24.
Ao Senhor pertence a terra, Ele é grandioso, e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, Ele é grande demais. Fundou-a Ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. E aí vem a pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem é esse que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Não sou eu, nem é você, nem nenhum desses personagens bíblicos, nem o autor do Salmo. Ninguém atende à prerrogativa daquela vocação feita a Abraão: ser perfeito e anda na minha presença. Ninguém é este homem que realmente, adequadamente, teme ao Senhor, reconhece a sua grandeza e anda nos seus caminhos. Nenhum de nós o é. De modo que somente através daquele que foi assim, somente através do único que temeu devidamente ao Senhor e que andou devidamente nos caminhos do Senhor, a saber, o seu Filho Cristo Jesus, só através dele essas bênçãos se cumprirão plenamente em nós. E assim o Salmo diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ele que conquistou o direito de entrar lá. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor Jesus, o nosso amado, o nosso Redentor, aquele que plenamente temeu e andou com o Senhor, que cumpriu a obra que nos estava exigida e que nós não cumprimos. Só através dele e da sua perfeita obra na cruz, de nenhum outro modo mais, de nenhum outro modo. Portanto, eu quero trazer aos irmãos algumas aplicações breves. Na verdade, uma única aplicação que vai ser recebida de formas variadas, dependendo da sua circunstância pontual. Por exemplo, você, marido, você consegue perceber a sua esposa, essa mulher pecadora e imperfeita, como uma manifestação especial da graça de Deus na sua vida, como um lampejo das bênçãos que Cristo conquistou para você, como uma pequena manifestação imperfeita das alegrias que estão por vir, porque é isso que ela representa na sua vida. É isso. Se a nossa família não é perfeita, mas já é uma fonte de bênção por outro lado. E como dissemos, no contexto da família da aliança, esse ordinário é extraordinário. Eu tenho obrigação de ver minha esposa assim. Se eu estou nesse ambiente da aliança, se eu tenho essa consciência da ação de Deus na minha vida, eu tenho que ver minha esposa como essa bênção especial, como manifestação da graça de Deus. Eu não a mereço. Novamente citando Chesterton, ele diz: a atitude de viver uma vida inteira com uma única mulher é um preço pequeno demais comparado à dádiva de ter uma mulher. É um presente grande demais. Igualmente a esposa. Você consegue ver no seu marido a graça de Deus como um presente de Deus na sua vida, um presente imperfeito, porque você também, à semelhança do salmista, à semelhança de mim e do seu marido, não é uma perfeita temente a Deus e andadora nos seus caminhos. Mas a despeito disso, Ele te deu alguém que te ama e te cuida, para você amar e cuidar. Você percebe que este privilégio é uma grande graça de Deus na sua vida? Aos pais, você consegue perceber a grandíssima
e extraordinária graça de Deus no fato de você ter filhos. É um presente muito especial. É um meio pelo qual Deus se valeu para trazer o Salvador a este mundo. Todas as vezes que alguém engravida, todas as vezes que uma criancinha nasce, nós temos um memorial da redenção, porque foi assim que o Salvador veio. Você consegue enxergar isso, essa beleza especial no seu filhinho? Filhos, pais e mães existem porque existe o Pai eterno. Você, que é um filho do Pai eterno, deveria ver nos seus pais terrenos algo especial que os que não são da família da aliança não conseguem ver. Essa figura especialíssima, essa graça especial de Deus te dar alguém que tem amado você, alguém que quando você chegou estava lá te esperando. Isso é belo demais, porque quando Ele nos trouxe à existência, Ele nos aguardava. Esses dois imperfeitos seres que replicam de forma imperfeita o amor da divindade por ti. É por isso que quem é da aliança da graça vê nessas coisas ordinárias o extraordinário de Deus, percebe? Você consegue ver, a despeito da minha má explicação, pelo testemunho do Espírito Santo que está em você, você consegue ver, em nome de Jesus, você consegue ver. Pastor, eu não tenho filhos. Você os deseja? Continue orando. Se você é afetado, momentaneamente, afetado e afetada por uma eventual esterilidade ou impossibilidade de tê-los, se você os deseja, continue apresentando diante do Senhor. Porque se o Senhor se dignar a responder com sim a sua oração, você valorizará muito este sim. Se o Senhor disser não a esta oração, no processo você aprendeu muito sobre o valor daquilo pelo que orava e do valor do que Deus faz através disso, da paternidade e da maternidade. Mesmo que você não venha experimentar, você terá conhecimento disso, porque você apresentou diante de Deus. Pastor, eu experimento viuvez. Faça-se a pergunta diante do Senhor: Senhor, é o tempo de um novo começo? Senhor, haverá mais tempo? É assim que o Senhor quer? E com o coração tratado e preparado, apresente diante do Senhor, porque não é bom que estejamos sós. Pastor, minha situação é de divórcio. Novamente apresente diante do Senhor. Senhor, é lícito. As prerrogativas bíblicas para um novo começo se encontram em minha vida. Senhor, trata o meu coração. Apresente diante de Deus, submeta-se à igreja, ao meio pelo qual Ele instituiu todos esses caminhos, e busque a felicidade que Ele pode te dar por essas coisas ordinárias, porque você vai fazer um usufruto extraordinário delas. Mas se lembre, todos nós nos lembremos, em todas essas circunstâncias, em todas essas situações, temamos o Senhor e andemos com Ele. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ensine a valorizar essa coisa muito boa, na opinião dEle e na nossa, essa coisa muito boa que é a família. Meus irmãos, nós vamos cantar o hino Mais de Cristo, número 135 do Inário Novo Cântico. Ao som do piano, nós vamos nos colocar de pé e cantar juntos para o louvor de Deus.